A paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar a falar sobre Mateus, no capítulo 16, sobre construindo um discípulo em mim, construindo um discípulo em nós. Sobre essa série de palavras que nós vamos estar ministrando, tentando revelar à luz da palavra de Deus o que é ser um discípulo de Jesus. Amém? Então hoje eu gostaria que você voltasse em Mateus 16, nós vamos ler o versículo 12, que compreende ou que resume o que Jesus está tratando com os discípulos do versículo 1 ao 12. Então você na sua casa, você leia Mateus no capítulo 16, do versículo 1 ao 12, e nós vamos ler apenas o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém? A palavra do Senhor então está dizendo que o Senhor Jesus ele estava indo para Cesareia de Filipe e ele conversando com os seus discípulos nessa caminhada, nessa jornada da vida em que Jesus vai revelando quem ele é para nós, ele salienta um tema que ele passa para os discípulos como algo muito importante. Sabe, ele deixa esse recado no Evangelho para que nós entendamos, para que nós possamos compreender que ser discípulo de Jesus nos leva, primeiramente, a se afastar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Mas o que seria isso? Primeiro nós precisamos compreender essa ideia de fermento. Sabe, o fermento ele tem a capacidade de tornar aquilo que não é em algo que parece ser. Quando você faz um bolo ou quando você faz um pão, o nível de massa que você coloca para aquele bolo, se você antes de levar ao forno, antes da ação do fermento, você vai ver que ele é muito menor, a aparência dele física é muito menor do que quando o fermento no forno age e a massa cresce. Sabe, isso é um indicativo que Jesus está dizendo, olha, cuidado com essa doutrina dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com aquilo que vai criar em você algo que é só aparência, mas que não é a realidade. Sabe, Jesus está dizendo, olha, você precisa compreender que ser meu discípulo é ser o que você é e não ser uma enganação da realidade. Não é crescer sem você ser algo substancialmente verdadeiro. E é isso que Jesus está deixando de recado para nós, sabe? Nós devemos viver a vida cristã sendo a verdade do Evangelho em mim. E se você ainda não é um bom indício para você começar o discipulado. Sabe, quando a gente tem essa percepção do não ser, é melhor do que parecer ser. Porque o parecer ser é apenas uma enganação, é apenas cosmético. Sabe, a fé em Jesus não é uma fé cosmética. Não é uma fé que apenas traduz uma realidade exterior melhor. Sabe, não é uma roupagem, não é uma aparência, não é um cabelo novo que você faz para se sentir ou sentir o seu ego melhor. Sabe, a fé em Jesus te leva a ser uma realidade, porque a verdade que é o Evangelho te liberta da necessidade de parecer ser alguma coisa. Sabe, os fariseus eram aqueles que eles tornavam a vida de todos mais difíceis. Jesus diz que eles são hipócritas, porque eles colocavam um fardo, um peso ao povo de um legalismo que era humanamente impossível de ser cumprido. Sabe, eles se mascaravam de doutores da lei, de donos da verdade e da moralidade, mas os seus corações estavam completamente contaminados. Sabe quanta gente farisaica no nosso dia de hoje? Sabe, impedindo da gente ser aquilo que é humanamente possível, impedindo da gente usufruir Deus na humanidade. Sabe, a maior expressão de Deus, a glória de Deus, ela foi vista na face do Senhor, na face de Cristo. E Cristo é a expressão de Deus no homem. Sabe, que você possa entender que ser discípulo de Jesus é ser aquilo que é genuinamente humano, simples, sincero, verdadeiro, sem necessidade de máscara, sem necessidade de enganação, sem necessidade de nenhum revestimento que não seja ser humano. Sabe, aquilo que Deus pode fazer de maior em nossa vida é nos fazermos seres
humanos, sabe? Seres que são possíveis de serem vivenciados e não algo que é mais evangélico, que é mais celestial do que os próprios anjos. Nós não somos anjos, nós somos humanos, e é nessa humanidade, é nessas fragilidades, e é nesse não ser, ou na declaração e na consciência da não ser, é que nos liberta da hipocrisia, daquilo que não é humano, daquilo que não é possível, daquilo que é uma vivência apenas de aparência, apenas uma cosmética, mas por dentro de nós não requeremos um Salvador. Sabe, então deixar de ser hipócrita é o primeiro atributo para você ser discípulo. Porque quando você reconhece as suas fragilidades, porque quando você reconhece que não é, você encontra o eu sou em Cristo. Queria te dizer que o eu sou está disponível para ser aquele que te amadurece, aquele que te faz crescer em fé, aquele que vai sarando as suas feridas da sua alma, aquele que vai te construindo um verdadeiro discípulo. Sabe, os saduceus são aqueles que eles não criam ressurreição. Os saduceus são aqueles que tinham a mente voltada para as coisas terrenas. Eles estavam envolvidos com a política do templo, eram eles que eram responsáveis pela arrecadação do dinheiro do templo. Sabe, isso fala para uma vida voltada para aquilo que é material, para aquilo que é palpável, para aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós estamos no controle. E Jesus fala também, para você ser meu discípulo, a sua mente, o seu coração tem que estar voltado para as coisas do céu. Sabe, que nessa porção da palavra você possa compreender isso. Jesus diz que eles conheciam de tudo da lei. Eles conheciam de tudo e explicavam tudo para as pessoas que necessitavam de explicação. Mas eles não conseguiam reconhecer aquilo que era mais importante. Reconhecer que Jesus, o Filho do Deus vivo, estava diante deles. Que tudo aquilo que a Bíblia previa estava se concretizando, se tornando realidade na sua própria frente. Aqueles que eram doutores da Bíblia ou do Antigo Testamento não conseguem reconhecer a concretização, o plano de Deus, a perfeição de Deus, a manifestação da glória de Deus na face do Senhor Jesus. Amém? Se você quer um discipulado real com o Senhor, você precisa se afastar desse fermento. Sabe, viver a sua vida voltada para as coisas do céu e viver a sua vida sem a hipocrisia que torna um fardo a vida cristã. A vida cristã não é um fardo. A vida cristã é uma vida de bênção, é uma vida de regozijo, de felicidade. Mas você só vai encontrar essa alegria de viver o Evangelho quando a verdade te liberta da hipocrisia. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Quando você conhece a verdade te liberta desse desejo de você construir a sua vida baseada em teologias, construir a sua vida sem experiência real de quem Jesus realmente é. Sabe, que fique isso gravado no seu coração, não se torne um fariseu. Sabe, tenha um coração de compaixão, experimente uma vida humanamente possível e torne a vida dos outros humanamente possível. Sabe, que você possa não ser um saduceu, aquele que não crê na eternidade e não crê nas coisas que são eternas, divinas e que não são terrenas, corruptíveis e que ficará com esse mundo caído. Amém? Eu gostaria de te desejar um excelente dia e que o Senhor Jesus Cristo se torne a cada dia o centro da sua vida. É esse o meu desejo, é essa a minha oração, em nome de Jesus. Amém.